Olá, meus alunos do segundo ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar com uma aula a respeito de população brasileira. Nós vamos trabalhar da página 50 a 62. Primeiramente, eu quero que vocês reflitam para mim sobre essa imagem que nós vamos visualizar aqui no nosso livro. O que essa imagem traz de referência para você? Então, eu quero que você observe isso aqui. É uma pintura, do Cândido Portinari e que vai falar exatamente de retirantes, Então, eu quero que vocês reflitam. Então, o que vocês estão vendo nessa imagem aí? Quando o Cândido Portinari pintou essa tela sobre óleo, e mostrando isso aí, ele mostrou exatamente o que a gente chama de migração interna. É o que o povo nordestino fazia algum tempo atrás. Eles deslocavam da região do semiárido, que a gente chama de sertão, para a zona da mata, no próprio Nordeste, que é uma área mais úmida, ou para São Paulo. São Paulo, nessa época, ele funcionava como um polo de atração, um imã. As pessoas saíam e iam para lá na expectativa de vencer na vida, achando que lá eles iam ter melhores condições. Aquela música, Asa Branca, ela retrata bem direitinho essa questão, que falou que ele bateu asa e voou, até a Asa Branca bateu asa e voou, e que o personagem da história falou: adeus Rosinha, não chore não, eu voltarei sim para o meu sertão, quando o verde dos teus olhos espalhar na plantação. Então mostrou para nós que a seca é um fator que faz com que as pessoas possam fazer a migração. Vamos lembrar aqui, a gente estudou no capítulo anterior. Migração é o movimento que o homem faz sobre a superfície terrestre. Desde a época que o homem surgiu, o homem ainda no nomadismo, ele fazia migração. Esse nômade, ele era nômade porque ele tinha que buscar alimento para ele sobreviver, então ele fazia migração. E nessa época, ele não observava essa questão de território, não tinha nem separação. Ele ia para os lugares para ele ter condição de vida. Hoje, a migração ela é estudada, a demografia, que é o estudo da população, eles estudam essa migração sob dois aspectos: interna, dentro do território nacional, e externa, quando sai de um país para o outro. Lembra do imigrante e emigrante? Pois é, então a gente tem que estar sempre atento a essa questão. Bom, a formação do povo brasileiro. Eu escrevi uma parte aqui no quadro e eu gostaria que vocês prestassem atenção. Lembrando, reticência é porque tem alguma coisa escrita antes. Surgimos da confluência de raças, ou seja, houve a miscigenação, mistura de raças. Que raças? Indígenas, que na verdade são os verdadeiros donos do Brasil, os africanos, que infelizmente foram tirados de maneira forçada do seu país, da sua área lá na África, introduzidos aqui na sociedade brasileira como mão de obra escrava, os europeus e também asiáticos. Bom, inicialmente, se a gente for prestar bastante atenção, a gente vai lá na página 52, que tem até lá uma atividade proposta de cartografia, falando para nós quais eram as tribos que habitavam o Brasil antes da chegada do colonizador português. Eles chegaram aqui no século XV, 1500, então nós tínhamos vários povos. Dentre os povos indígenas principais, nós temos o Tupi-Guarani, o Cariri, Aruaque, o Caribe, o G. Esses eram os povos que tinham maior quantidade. Então, antes da chegada do colonizador, nós tínhamos aqui no Brasil uma quantidade muito grande de indígenas, que variava entre 2 milhões a 6 milhões de indígenas. Olha a quantidade, é muita coisa. Hoje, no censo que nós tivemos, o último censo de 2010, ia fazer censo esse ano de 2020, que o nosso recenseamento ele é decenal, provavelmente não vai ter condição, ele foi adiado para o ano que vem, 2021. Hoje nós temos uma estimativa que nós temos apenas 820 mil indígenas. Vocês imaginaram? De 2 milhões, entre 2 e 6 milhões, sobrar 820? Um detalhe,
820 mil indígenas que muitas das vezes não sabem nem falar a língua, né, dos seus antecessores. Não foi preservada essa questão, não foi respeitada. Porque nessa época, o que era feito? O colonizador, o português, no caso aí, o europeu, ele era o dominador. Ele dominava e fazia um fenômeno chamado na antropologia de aculturação. Ou seja, ele impunha aos povos considerados por eles inferiores, que eles deveriam aprender a língua, a religião deles e tudo mais, né? Então, a gente sabe que os indígenas hoje foram reduzidos. O negro, o africano, eles foram tragos para o Brasil como mão de obra escrava. Gente, a maior tristeza que a gente for analisar o que o europeu fazia com esses povos africanos. Europeus e os grandes donos, né, senhores de engenho. Quando os negros chegavam, eles eram expostos, enfileirados nas praças de Vila Rica, do Rio de Janeiro, Vila Rica é atual Ouro Preto. E era analisado da seguinte maneira: olhava-se os dentes, olhava-se a canela. Quando a canela fina, significava que ela era bom de trabalho, né? E os dentes perfeitos, para não dar amolação para o senhor. E ele era negociado como um objeto, como uma mercadoria qualquer. Bom, uma outra coisa que eu gostaria que vocês pegassem para mim aí, por gentileza, é exatamente lá na página 55. Lá na página 55, vocês vão verificar aqui o mapa do Brasil, aqui no subcontinente América do Sul, com o mapa do continente africano. Então, os povos que mais saíram da África e vieram para a colônia Brasil, que nessa época o Brasil pertencia a Portugal, era uma colônia de Portugal e Portugal era metrópole, eram povos da Guiné, da Nigéria e de Angola. Exatamente locais que também depois, futuramente, foram colonizados pelos portugueses, que eles até falam o idioma português. Então, eles foram trazidos, né, para o Brasil na condição de escravo. Aí hoje tem o afrodescendente, eles moram em remanescentes quilombolas, né, áreas que foram destinadas a dar para essas pessoas, para eles terem um respaldo, como se fosse uma recompensa por tudo aquilo que eles passaram na época da escravidão. E nós sabemos também que nada paga, né, o que foi feito com os ancestrais desses povos afrodescendentes. E se nós formos analisar a nossa árvore genealógica, nós não poderíamos de jeito maneira ter preconceito. Porque se a gente for analisar, né, a nossa árvore a fundo, ou nós tivemos um descendente indígena, ou nós tivemos um descendente africano, ou também um europeu ou asiático. Bom, nós podemos analisar que atualmente ocorrem as chamadas migrações internas. A primeira migração interna que teve, né, porque inicialmente a população brasileira, né, vou mostrar aqui no mapa para vocês, a população brasileira, ela fixou aqui no litoral, que foi o primeiro lugar que os portugueses chegaram e fixaram. Então as cidades mais antigas estão aqui no litoral, certo? Então o que aconteceu? Eles saíram dessa região quando o ciclo da cana-de-açúcar declinou e eles foram adentrando para o interior à procura de novas riquezas para explorar. Aí veio o ciclo da mineração. Então eles foram adentrando para o interior. Então foi uma migração interna. Depois desse ciclo da mineração, foi o período das chamadas drogas do sertão, que eles vieram aqui para a região norte, principalmente o estado do Amazonas, para poder explorar aqui o látex, a seringueira. Inclusive tem um museu lá, né, lá em Manaus, que é importante, que ele surgiu por causa da borracha, a borracha do látex da seringueira. Posteriormente, foi com a construção de Brasília, que até então a capital era a cidade aqui do Rio de Janeiro, né? A capital era aqui, ó. O Brasil já teve 3 capitais, vamos aqui focar. O Brasil já teve como capital a cidade de Salvador, declinou o ciclo da cana-de-açúcar. A corte portuguesa mudou para o Rio de Janeiro, já contei isso para vocês, por causa dos minerais preciosos que tinha aqui em Minas Gerais
e em Goiás, para ficar mais fácil para levar aqui para a Europa, tá certo? Então veja bem, aqui era a capital do Brasil. O governo JK, o Juscelino Kubitschek, ele planejou a cidade de Brasília para o interior exatamente para poder, né, povoar essa área aí. Então é uma chamada migração interna. Uma outra que a gente pode estar falando é exatamente a lavoura cafeeira. A lavoura cafeeira, principalmente no estado de sul de Minas, São Paulo e norte do Paraná, foi importante para o povoamento dessa região. Ou seja, as pessoas saírem do litoral e irem para o interior do país. Um outro fator foi a questão da industrialização, que até criou um triângulo, que a gente fala, né? São Paulo, o eixo São Paulo, Rio e Belo Horizonte, onde tinha a maior industrialização. Hoje isso aí caiu por terra. Por quê? Porque o Nordeste brasileiro é uma região que também foi muito industrializada, e o sul do Brasil. E as chamadas novas fronteiras agrícolas, que estão sobretudo em Goiás, que tem uma cidade chamada Lucas do Rio Verde, no livro seus não tem, mas é uma curiosidade, onde se planta soja, no estado do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins e também o sul do Pará. Uma curiosidade que eu quero deixar aqui para vocês, que dentro desses povos asiáticos aqui, nós tivemos os povos chamados japoneses, que foram lá para o Pará para poder plantar pimenta do reino. Isso é curiosidade, não tem o seu livro, tá? É para enriquecer o seu saber. Tivemos também os sírios libaneses, que vieram e dedicaram principalmente ao comércio em São Paulo. Então isso é muito importante nós sabermos. Bom, meus queridos, a gente finalizou o capítulo, né? E eu gostaria também que vocês acessassem a aula lá no SPE, a aula 2 e 3, assistissem, por favor, para poder você enriquecer mais o seu aprendizado. E fizessem para mim as seguintes atividades do livro didático, capítulo 3, páginas 52, 60, 61, 63 e 64. Vocês poderão estar postando para mim, tirando foto e enviando para o meu WhatsApp, que eu acho que fica mais fácil que e-mail, né, que uma mãe até me questionou hoje, até o dia 21/4, às 20 horas, ok? Beijos e até a próxima aula.